Irmãos amados, querida Igreja Batista Quemuel, querida Comunidade Batista Filadélfia, povo de Deus, hoje nós vamos estar meditando na Palavra de Deus mais uma vez, em Atos 2, 37 a 47, porque essa foi a semana de aniversário da Igreja Batista Quemuel. Então houve por bem no meu coração, depois de estar orando a semana toda, falar sobre o tema igreja, as marcas de uma igreja viva, a buscar e a preservar. Que marcas são essas? Nós podemos encontrá-las em Atos 2, 37 e 47. Mas antes de entrar nessa meditação, eu queria parabenizar toda a Igreja Quemuel por esses 18 anos como congregação aqui no Mantiqueira, 16 como igreja emancipada, afiliada à Igreja Batista Nacional. Eu mandei essa semana os irmãos o nosso pacto para que os irmãos relessem, meditassem, refizessem esse pacto no coração. E estamos passando a semana totalmente especial, diferente, não podemos fazer uma festa, o faremos tão logo Deus nos dê oportunidade, uma festa com todo mundo junto, com convidados para celebrarmos ao Senhor também publicamente. Espero que em breve o Senhor nos dê isso, o Senhor faça cessar essa pandemia o quanto antes no nosso país e pelo mundo afora. Também eu queria desafiar os irmãos durante a semana a ler os textos de Marcos 13, de Mateus 24 e de Lucas 21 a partir do versículo 5, porque estão surgindo muitos profetas aproveitando esse momento de pandemia, profetizando coisas sem pé, sem cabeça, mandando o pessoal comprar vela branca, falando que vai ter 3 dias de escuridão, tem outro falando que não é 3, são 6, uma mulher falando que foi mandada profetizar, mas ela mesmo sabe que vai ser salva, vai estar profetizando para a igreja, e confundindo a cabeça de muita gente aí. Então leiam esses textos, Marcos 13, Mateus 24, Lucas 21 e 5, vocês vão ver Jesus falando primeiramente da destruição do templo de Jerusalém, que aconteceu 70 anos depois de Cristo, e a seguir ele fala das provações que virão antes dele voltar e como ele vai voltar, para que você não seja confundido por falsos profetas aí. Vamos então hoje meditar sobre as marcas de uma igreja viva que nós devemos buscar e preservar. Que marcas são essas? Elas se encontram aí bem claras no capítulo 2 de Atos, logo após o Senhor revestir a sua igreja, enviando o seu Espírito Santo para que ela se visse autorizada, capacitada no poder do Espírito para prosseguir a obra de Jesus até que ele venha. Diz o texto o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos nós, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis assim o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e preservavam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Senhor, abençoa a Tua palavra, vivifica a Tua palavra hoje para nós aqui e para tantos que puderem ouvi-la agora, Senhor. Nos colocamos na Tua inteira dependência, na dependência do Espírito, porque só Ele pode convencer os corações.
que nós venhamos diminuir, que o Senhor cresça agora, falando aos nossos corações por essa palavra, Senhor. Bendito é o nome do Senhor, em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus é clara sobre as características da igreja de Cristo, e também muitos servos de Deus nos têm falado deste assunto através de livros, comentários, como o próprio grande pregador, o príncipe dos pregadores, chamado assim, Spurgeon, também como John Stott, que viveu mais de 90 anos escrevendo muitos livros, falando sobre esse tema, a igreja. Mas como estávamos como igreja antes dessa pandemia? A igreja estava crescendo, mas havia também muita vaidade, muitos pastores show, muitos templos suntuosos, megas igrejas, e as igrejas pequenas sentindo-se em dificuldade, sem contar com a ajuda das grandes, porque elas estavam preocupadas só consigo mesmo. E agora, como se acha a igreja neste momento de quarentena? Em casa, mas tem sido maravilhoso as notícias que nós temos visto. A igreja em casa está se reaprendendo, está orando mais, está estudando a Bíblia mais, está aprendendo a conviver como família, está aprendendo a ligar para um irmão que às vezes, enquanto estava tudo normal, não tinha tempo para ligar, uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de consolo. E o que será a igreja após esse período? O que será a igreja após esse período? Quando tivermos todos os direitos de voltar a nos reunir, os templos pequenos, os templos grandes, os salões, as igrejinhas de bairro, de periferia, as igrejas locais, as mega igrejas com seus eventos e shows, né? O que será a igreja? Neste texto temos pelo menos 4 marcas, 4 características desse texto de Atos capítulo 2. Por exemplo, o primeiro, a igreja de Atos tinha um relacionamento com os apóstolos e com os seus ensinos. Portanto, a igreja viva é uma igreja apostólica, ou seja, aquela igreja que segue o Evangelho de Jesus conforme os ensinamentos dos apóstolos. Aquela igreja que busca imitar os apóstolos em sua renúncia a seus interesses, ao mundanismo, ao conforto e ao comodismo, e na sua dedicação e santificação a Cristo, testemunhando, evangelizando, pregando o Evangelho e fazendo discípulos. Isso, por certo, é uma igreja viva. Esta é uma característica, uma das primeiras marcas que uma igreja viva deve ter. Será que nós temos essa característica visível na vida da nossa igreja e das nossas igrejas, seja ela Kemuel, seja a Igreja Batista, a Comunidade Batista Filadélfia? A segunda marca, a segunda característica, o segundo exemplo da igreja de Atos, a igreja de Atos se relacionava uns com os outros. Eles se empenhavam em manter a comunhão. E olha, apesar de não possuírem templo, a igreja não tinha templo, só passou a tê-lo quando ela se tornou uma igreja imperial em Constantino, e daí vieram muitos problemas, envaideceu. Em vez de pregar o Evangelho, começou a promover guerras, inquisição e coisas mais. Olha, a igreja naquele tempo, queridos irmãos, não tinha templo, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, automóvel, etc. Mas eles amavam uns aos outros, buscavam o bem-estar uns dos outros. Se um tinha muito, ele dividia com o que nada tinha. Era uma igreja interessada em pessoas, por todos tantos que eram objeto do amor de Deus, por todos pelos quais Jesus dera a vida naquela cruz por eles. Eles então estavam interessados. Uma igreja que amava, que interessava-se por pessoas, porque Jesus fizera uma obra redentora ali na cruz para salvar todo aquele que ouvisse o Evangelho, todo aquele que cresce. E como eles poderiam crer se não houvesse quem pudesse pregar, pudesse testemunhar, pudesse atraí-los a Cristo? Então, uma igreja viva deve ser assim, uma igreja que se relaciona com os outros, uma igreja interessada nos outros. Não pode ser uma igreja, um clubezinho de crentes confortavelmente acomodados em si mesmo, vão ao culto, voltam para casa, não convidam ninguém, não
dão uma palavra a ninguém do seu testemunho, são crentes, agentes secretos do Evangelho, ninguém sabe quem, se ele é crente no trabalho, na vizinhança, pega a sua Bíblia, o vizinho vê e sai com a Bíblia debaixo do braço, parecendo um desodorante, mas não sabe, nunca falou do que está contido naquele livro, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, o colega de faculdade, o colega de negócios. Não, a igreja viva está interessada nas pessoas. Esta é a segunda marca, a segunda característica, o segundo exemplo daquela igreja de Atos. Terceiro, ou a terceira marca, terceiro exemplo da igreja. A igreja de Atos se relacionava com Deus. Não há como sermos igreja sem termos intimidade com Deus. Eles adoravam a Deus no partir do pão e nas orações. Nós lemos o texto há pouco. Sendo sem muito formalismo, mas com alegria e com muita reverência. Não é o formalismo que faz com que a gente tenha reverência. Eu estou reunido na casa do irmão, é uma forma informal, então não precisa de reverência, não. Tem que haver reverência, porque nosso Deus é santo, santíssimo. E quando estamos diante dele, junto com os irmãos, como igreja, para adorá-lo, para pregar seu evangelho, tem que haver reverência. Então aquela igreja se relacionava com Deus, tinha intimidade com Deus, buscava a Deus, orava a Deus, pregava o evangelho do Senhor Jesus no poder do Espírito, tinha dons. Louvado seja o Senhor por essa igreja. Uma igreja viva, então, ela é assim, é uma igreja que louva, adora, tem um relacionamento íntimo com Deus, com simplicidade, com reverência e sobretudo, adora a Deus em espírito e em verdade. Quarta marca, o quarto exemplo da igreja de Atos, este que acabamos de ler nesse texto. A igreja estava no mundo como enviada ao mundo. As pessoas de fora eram alcançadas através do seu testemunho, do seu evangelismo e de sua missão. A igreja não parava de crescer, dia a dia havia conversões, batismo, e o evangelho se espalhou pelo mundo através daquela igreja. Veio uma grande perseguição em Jerusalém, depois do Pentecoste. No Pentecoste tinha gente de vários lugares, vários países vizinhos, que já foram levando o evangelho, e os que ficaram em Jerusalém, principalmente os apóstolos, tiveram que sair, e quando foram pelo mundo, foram pregando o evangelho. Por onde iam, pregavam o evangelho. Por onde iam, já encontravam alguns que estiveram em Jerusalém no dia de Pentecostes, que podia acolhê-los para que eles continuassem pregando o evangelho. Então a igreja estava no mundo como enviada ao mundo, ela tinha uma missão a cumprir, evangelizando, testemunhando, fazendo discípulos. A igreja não parava de crescer, como diz aí. Havia conversões, havia batismos e o evangelho se espalhou pelo mundo. Uma igreja viva, então, queridos, essa quarta marca é maravilhosa, é a quarta marca de uma igreja viva, quarto exemplo dessa igreja de Atos. É uma igreja evangelizadora que faz e sustenta missões. Ela não só sustenta missões, mas ela faz missões, ela evangeliza no dia a dia. E dia a dia, nessa igreja, que tem essa marca, relatada aqui no livro de Atos 2, essa igreja tem essa marca, dia a dia há conversões nela, dia a dia o povo, os irmãos estão discipulando outros, e dia a dia acontecem batismos. É uma igreja do evangelho que frutifica para a glória do Senhor e para a salvação de vidas. Irmãos amados, confesso que nós precisamos muito mais do que nós venhamos pensar nesses dias, buscar, retomar e preservar a igreja viva de Jesus, com essas qualidades, com essas marcas que a igreja começou. Elas não podem deixar de ser marcas da igreja de hoje. Nós precisamos, irmãos, buscar, retomar e preservar a igreja viva de Jesus no mundo. Uma igreja que pregue e ensine a palavra de Deus, uma igreja que desfrute, queridos irmãos, veja bem, uma igreja que desfrute de uma comunhão amorosa, uma igreja que louve e adore a Deus.
com sinceridade, com humildade, em espírito e em verdade, que esteja profundamente engajada na missão de alcançar o mundo ao redor, tanto os de perto, filhos, filhas, parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, pessoas com quem fazer negócios, colegas de faculdade, quanto também os de longe, pessoas de outros bairros, a igreja plantando congregações, em outros bairros que não tem uma igreja, em outras cidades, em outros povos, nações, tribos. A igreja tem que brilhar tanto perto quanto longe. A igreja que tem as marcas de uma igreja viva. Queridos irmãos, o Espírito Santo já foi dado à igreja. Jesus, falando da missão da igreja, falou: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minha testemunha, tanto na Judéia, Galiléia, Samaria e até os confins da terra. Então o Espírito Santo já foi derramado, já foi dado à igreja. O que nós precisamos fazer, meus queridos irmãos, como igreja do Senhor, é nos humilharmos diante do Senhor, pedir perdão por nossa omissão e buscar a plenitude do Espírito Santo, buscar a sua direção e poder. E só assim a igreja poderá se aproximar dessas marcas, dessas características que são próprias da igreja, descritas aqui em Atos 2, deste modelo ideal de igreja, descrito por Lucas aqui no livro de Atos, no capítulo 2. Mas também eu queria dizer, aqueles que ainda não fazem parte da igreja, hoje ainda o Senhor Jesus está a chamar a você a segui-lo, a se arrepender dos seus pecados, a confessar Jesus como Senhor e Salvador e se tornar também parte da sua igreja gloriosa. Que Deus assim nos abençoe as igrejas Kemuel, a igreja Filadélfia, e as torne igrejas vivas neste momento que nós estamos vivendo. E após essa pandemia, quando voltarmos à ativa plenamente, sermos igrejas que possamos fazer diferença em nossos bairros, em nossa cidade e no mundo, tanto brilhando perto quanto brilhando longe, tanto fazendo evangelismo pessoal, trabalhos visando a evangelização do nosso bairro, da nossa vizinhança, das nossas famílias, quanto sustentando missões, não sendo igrejas isoladas, mas igrejas que participam com outras igrejas do empenho missionário, para que outros povos também sejam alcançados pelo Evangelho e o Senhor possa voltar para buscar a sua igreja. Amém? E uma igreja que evangeliza está sempre fazendo esse convite que eu fiz agora, que ainda hoje o Senhor está a chamar homens e mulheres, rapazes e jovens, meninos e meninas ao arrependimento, a uma conversão genuína, a se tornar também parte da igreja gloriosa de Deus. A Deus toda a glória. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu te louvo por este momento tão sublime que estamos também pregando a palavra. Estamos também lembrando do aniversário da Igreja Batista Kemuel, estes 18 anos que o Senhor nos tem feito aqui como igreja. Mas, Senhor, nós precisamos nos tornar uma igreja viva, uma igreja que faça diferença na nossa comunidade, no nosso bairro e no mundo, Senhor. Aviva a tua igreja, aviva também conosco a Igreja Batista Filadélfia. Aviva toda a tua igreja pelo mundo, a igreja brasileira e toda a tua igreja pelo mundo afora, Senhor. Te louvamos por tua palavra que é viva, para nos instruir, para nos alertar, para nos despertar. Desperta a tua igreja nesses dias, a começar da minha vida, Senhor. Ó Deus, eu te louvo por tua palavra santa, que o teu Espírito aplique aos nossos corações, nos convoque de novo hoje a tomarmos medidas em colocar em prática o que aprendemos. Nos convoque novamente, Senhor, a nos dedicarmos mais à tua obra e a cada ministério que o Senhor nos tem confiado, Senhor. Abençoa os teus servos, os líderes da igreja, os membros, do mais novo que chegou hoje à igreja, aos mais antigos, que todos tomem posição no reino de fazer a obra do Senhor com dedicação, com santidade ao Senhor, com vista à salvação de muitos e para a glória do Senhor. Pois tu és digno, tu és santo, tu és maravilhoso. O teu Filho fez tudo para que muitos pudessem ser salvos, nos mandou ir e fazer discípulos, Senhor. Desperta-nos como igreja para esse tempo de oportunidade para a salvação do mundo, Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu amor, Pai bendito,
E as tuas consolações do Espírito Santo sejam com a igreja do Senhor, com todo o povo de Deus na face da terra, a igreja aqui no bairro, nessa cidade, em nosso país, no mundo e pelo mundo afora. E também toda a obra missionária, para que os missionários sejam sustentados, enviados, sustentados, do Evangelho do Reino seja pregado a todo o povo, nação e língua, e assim o Senhor possa buscar a tua igreja. Ó Deus, também ainda continuamos a suplicar por tua misericórdia e favor, que o Senhor faça cessar o quanto antes essa pandemia, coronavírus, em nossa nação e pelo mundo afora, para que voltemos a ter paz, para ir e vir e voltar, para que voltemos a ter uma vida normal, uma vida de convivência uns com os outros, livre e assídua, Senhor, novamente, Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém.